Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Eu deixo a todos o meu abraço afetuoso, rogando que os nossos benfeitores possam permanecer conosco nesta manhã tão bonita. Eu inicio me solidarizando com os amigos da Casa de Leôncio de Albuquerque, onde me sinto em casa, onde fiz grandes amizades. Também me solidarizo hoje com as mais de 35 mil vítimas do coronavírus, com seus familiares, dizendo que tudo isso está e continuará sob a proteção de Deus. Me solidarizo com um movimento que nasceu nos Estados Unidos, mas que hoje toma o nosso mundo, que é o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, porque não há espaço mais para o racismo nos dias atuais, e convido a todos para que possamos juntos mergulhar e meditar no Evangelho de Jesus, que é luz para os nossos dias, que é luz para a nossa sociedade. Em o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus teve a oportunidade de nos dizer assim: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daqui para acolá, e ele se transportará. E meditando sobre as palavras de Jesus, revestidas de metáfora, revestidas de simbolismo, nós podemos, volvendo às tradições da época, imaginar que o grão de mostarda, não a mostarda que nós temos hoje, pessoal, a mostarda hortaliça, a mostarda que nós comemos no nosso hambúrguer, nos nossos sanduíches, mas a mostarda, conforme Carlos Juliano Torres Pastorino, numa obra formidável chamada A Sabedoria do Evangelho, era o menor dos grãos, que dava numa árvore de mais ou menos 3 metros de altura, árvore essa que costumava nascer às margens do Mar da Galileia. Então, um pequeno grão que dava numa das maiores árvores à margem do lago de Genezaré. E Jesus, então, falando do menor dos grãos, compara a nossa fé, dizendo que se nós tivermos uma pequenina fé, mais uma robusta fé, nós conseguiremos dizer a um monte que se transporte de um lugar para o outro. É bem certo que na simbologia das palavras de Jesus, nós não conseguiremos transportar montes físicos, mas conseguiremos transportar os montes, as montanhas do eu, as montanhas das nossas dificuldades, as montanhas daquilo que nós faceamos no mundo hoje. E é sobre essa fé, é sobre esse comprometimento com Jesus, comprometimento com essa confiança no alto, que nós queremos conversar nesta manhã tão bonita. Porque essa fé, essa pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, é aquela fé que nós podemos chamar a fé dos 3 Cs. E vocês não vão esquecer porque fica didático. Um primeiro C é o C de confiança, porque a fé quer dizer confiança. E notem, eu quero logo de início fazer uma distinção. Ter fé não é simplesmente acreditar. Acreditar é um juízo mais superficial. Acreditar, eu posso acreditar que o meu time vai ser campeão. Eu posso acreditar que amanhã não vai chover ou amanhã vai fazer sol. Eu posso ter várias crenças, mas ter fé é algo superior e mais profundo do que simplesmente ter uma crença. Ter fé é confiar, é entregar-se a um propósito, é entregar-se nas mãos do Criador e saber que tudo está conforme a sua vontade. Como isso, Rafael? E eu quero trazer alguns exemplos do nosso dia a dia para que nós possamos meditar no que significa confiar. Eu hoje resido em Niterói, mas os meus pais moram em Itapiruna. E como costuma ser, eu gosto de visitá-los de vez em quando. E eu tomo de um ônibus aqui em Niterói e gasto 6 horas para tomar o café da manhã com os meus pais em Itapiruna. Costumo sair à meia-noite e chego lá às 6 horas da manhã. E quando eu tomo ônibus, eu entro na minha poltrona, sento e ronco aquilo que nós poderemos chamar de o sono dos justos. Nenhuma das vezes eu vou até o motorista e faço a ele as seguintes perguntas. Motorista, você está bem? Motorista, você está em dia com seus exames psicotécnicos? Motorista, você se alimentou antes de conduzir esse ônibus? Motorista, você não está com sono, não? Até mesmo porque se eu fizesse a ele essas perguntas, ele iria desconfiar. Observem, eu confio no motorista. Eu entrego minha vida nas mãos dele.
e sei que eu sairei de Niterói e chegarei em segurança em Itapiruna. Então, ter fé é essa confiança que eu tenho no motorista e muitas vezes não consigo ter no motorista maior das nossas vidas, que é Deus. Vamos para um outro exemplo? Quando eu vou comprar aquele pãozinho de domingo de manhã, vou até a padaria e peço lá, não sei quantos pães de sal, peço queijo, peço a mortadela, que é tão comum lá na minha Itapiruna. Eu vou até o padeiro e pergunto assim: padeiro, esse pão aí está bem feito? Você não colocou bromato demais nele? Por acaso você, manuseando as demais substâncias da sua cozinha, não deixou cair alguma substância venenosa na massa do pão? Não. A gente não age assim. A gente leva o pão para casa de manhã, passa manteiga, toma com café e, na expressão popular, a gente lambe os beiços. Observe, nós confiamos no padeiro de que o pão que ele nos deu, a gente vai comer e não vai nos fazer mal. O curioso, o paradoxal, é que nós não confiamos muitas vezes naquele que nos dá o pão da vida, naquele que nos dá a alma, naquele que está conosco em todos os dias da existência, que é Jesus de Nazaré. Ter fé, então, é entregar-se a Jesus, não simplesmente acreditar. Ter fé é saber que Ele está do nosso lado, dirigindo as nossas vidas em todos os momentos da existência. Eu quero ir para mais um exemplo para que a gente possa ficar rico de experiências com relação à fé. Quando nós vamos fazer uma cirurgia e precisamos tomar anestesia, nós vamos até o médico anestesista e perguntamos: você está gabaritado para isso? Você vai dar anestesia ali no ponto exato? Olha, porque tem que ser exatinho, porque se você errar alguns milímetros para a direita ou para a esquerda, você pode me deixar paralisado. Não, ninguém faz isso. Até porque se nós agíssemos assim, o anestesista e os demais médicos poderiam achar que nós estamos fora da casinha. Nós confiamos no anestesista. Nós nos entregamos na mão dele, sabendo que depois da cirurgia nós estaremos melhor, nós estaremos com a nossa saúde restaurada. O curioso é que nós não temos a mesma confiança, muitas vezes, no grande médico das almas, que é Jesus de Nazaré, que promove cirurgias diárias no nosso corpo espiritual através dos benfeitores espirituais, para que nós possamos nos renovar perante a vida, para que nós possamos ressignificar as nossas existências e desenvolver um novo olhar, mesmo em dias de pandemia, mesmo em dias de dificuldade. Então, o primeiro C da fé, a fé do tamanho do grão de mostarda que move as montanhas do eu, é o C de confiança. Precisamos confiar em Jesus e não simplesmente acreditar. Precisamos nos entregar em suas mãos e saber que Ele está nos carregando no colo, mesmo quando faceamos desencarnações do coronavírus, mesmo quando a pandemia deixa todos alarmados, com medo, angustiados, Ele e os benfeitores espirituais estão ao nosso lado. Eu gosto de contar histórias. Prefiro contá-las presencialmente quando estou aí e posso abraçar os amigos do Leôncio de Albuquerque. Eu queria abrir esse live comments aqui agora e citar o nome de cada um de vocês, mandando as melhores vibrações, mandando na fala do Carlinhos Brau aquele ajaiô, para que vocês possam receber do alto, porque eu não tenho muito a dar, as melhores energias. Mas como não posso, estou à distância, eu mando as energias agora e conto as histórias que eu costumo contar sempre. E a história de confiança que eu conto nesse instante é uma história de Francisco Cândido Xavier. Quando ele, faceando um grande problema de sua existência, ele pensa: eu hei de entregar as minhas dificuldades a Maria Santíssima. Mas como fazê-lo? Vou pedir a Emmanuel que leve até ela o meu problema, confiando que ela me trará uma solução. E assim Chico fez. Foi até Emmanuel, com aquela fala mineira, aquela fala melosa: Emmanuel, você sabe que eu gosto muito de você. Você sabe, Emmanuel. E Emmanuel interrompeu Chico e disse: Chico, lá vem você. Todas as vezes que você vem devagarzinho, com essa fala mansa, essa fala melosa,
você vai me pedir algo. Peça, homem. Eu escuto. Emmanuel, eu estou com um grande problema. É uma dor intensa. Você faz um pedido a Maria, mãe de Jesus, para mim? E Emmanuel, Chico, tanta gente para você fazer um pedido, você tem benfeitores ao seu lado todos os instantes. Você não poderia pedir a um deles, poderia pedir a mim mesmo. Emmanuel, você vai me atender ou não? Mas, Chico, eu não tenho acesso direto a Maria Santíssima. Mas, Emmanuel, por favor. E Emmanuel, olha, eu tenho um amigo, que é Paulo de Tarso, que tem outro amigo, que é João Evangelista. Quem sabe João leve o seu pedido a Maria Santíssima e ela te atenda. Muito bem, anote aí. Chico anotou. Emmanuel tomou do pedido e levou até Maria Santíssima. Passado algum tempo, quando Chico já tinha até esquecido do seu problema, Emmanuel traz o recado da mãe de Jesus, dizendo assim: Chico, você tem fé? É lógico, Emmanuel, é lógico que eu tenho fé, mas não a fé da crença, a fé da confiança. Você confia em Maria, mãe de Jesus? Confio. Pois ela te respondeu. É mesmo? Respondeu. E o que ela me respondeu? Ela mandou dizer que o seu problema também passa. Isso também passa. E eu quero que nós, meus amigos, nessa manhã, possamos refletir na mensagem da mãe de Jesus para Chico e que serve para cada um de nós. Tudo na nossa vida passa. Tudo na nossa vida é passageiro. Tudo que nos acontece, as dores, as dificuldades, os problemas, as pandemias, as quarentenas, tudo aquilo que vem até nós serve para nos educar, serve para nos transformar, serve para modificar as nossas lentes, para que possamos enxergar a luz do amor de Deus. Mas para isso precisamos ter confiança, uma fé robusta, uma fé do grão de mostarda que confia em todo instante. Mas o segundo C da fé, dando sequência aqui aos nossos estudos, porque se deixar, ao invés de falar 30 minutos, eu falo 1 hora. É o C de compreensão. Por que compreensão? Porque tudo que nos acontece se dá de acordo com 2 propósitos: a vontade de Deus e o nosso merecimento. Quer dizer que podemos pedir muitas coisas, podemos vibrar por muitos propósitos, mas a nossa fé só vai granjear para o nosso lado aquilo que Deus achar que for o melhor para a gente. Porque se assim não fosse, meus amigos, muitos que pedem para ganhar na loteria, ou pedem para casar com príncipes encantados, ou pedem as mais variadas coisas no mundo, receberiam essas coisas, e essas coisas não lhe fariam bem. Imaginem se todos no mundo ganhassem na loteria. Será que nós conseguiríamos facear essa prova da riqueza, que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma das provas mais difíceis que nós possuímos? Deus nos dá conforme o nosso merecimento e nos dá conforme aquilo que seja melhor para cada um de nós. Por isso, quando Francisco de Assis costumava fazer as suas orações, ele orava da seguinte forma: meu Deus, que a minha fé seja de forma a entender a sua vontade na minha vida, para que se cumpra conforme os seus anseios e não os meus, porque eu ainda não sei o que é melhor para mim. Daí, meus amigos, o segundo C da fé é compreensão. Compreender que muitas vezes eu precisarei estar doente, mas é transitório. Eu precisarei passar por dias de pandemia, mas é transitório. Eu precisarei facear desencarnações dentro do meu lar. E precisarei compreender tudo isso, porque é da vontade de Deus, pois somos espíritos imortais. E já que contei uma história de Chico Xavier, eu agora quero contar, lembrar-lhes uma história de Divaldo Pereira Franco, o nosso amigo que esse ano completou 93 anos e que costumava, ainda hoje, aplicar passes em pessoas enfermas. E ele ia até uma cidade próxima de Salvador aplicar passe numa pessoa que já estava num estágio final de câncer.
E todo domingo ele ia até aquele confrade espírita. Quando eu falo confrade na mocidade espírita, os jovens dizem assim: "Ih, tio, você já está velho, hein? Que história é essa de confrade?" Porque confrade denota um pouco a nossa idade. Naquele amigo, naquele homem, naquele senhor, enfim. E Divaldo, dispondo as mãos sobre aquele senhor na tarde, ele sentiu aproximar-se o doutor Bezerra de Menezes. E quando viu aproximar Bezerra de Menezes, aí que Divaldo devotou-se ainda mais na transfusão magnética, na transfusão fluídica, porque, ora bolas, se Bezerra estava ao seu lado, quem sabe o seu amigo ficaria curado. E doutor Bezerra disse somente essas palavras a Divaldo Pereira Franco: "O nosso amigo vai ficar bem." E Divaldo, muito efusivo, terminou o passe, terminou as orações e foi dizer à esposa: "Olha, o doutor Bezerra de Menezes esteve junto nos trabalhos, ajudou na terapêutica fluídica e disse que o seu marido vai ficar bem." E a esposa, achando que um homem de um câncer terminal, já após muitas metástases, muitos procedimentos quimioterápicos, ele iria levantar-se da cama, num passe de mágica, iria volver às suas atividades e a casa iria retornar aos velhos tempos. E ela, dentro dessa efusividade, Divaldo, já que tudo vai ficar bem, retorne amanhã para nós tomarmos um café. E Divaldo retornou. No dia seguinte, aproximando-se da casa, Divaldo vê logo à porta um colar de flores, um arranjo de flores, e ele pensou: mas o que é esse arranjo de flores? Nós sabemos que onde existem os arranjos de flores é porque há um funeral. Alguém desencarnou e as pessoas próximas estão velando. E Divaldo não entendeu. Olha, ontem eu estive aqui, o doutor Bezerra de Menezes disse que o nosso amigo iria ficar bem. E ele correu para dentro de casa quando viu que o seu amigo havia desencarnado. Falecido não, porque nós não perdemos ninguém. Eu gosto sempre de repetir isso. As pessoas, os nossos parentes, se separam temporariamente de nós, retornam à nossa verdadeira casa. E a esposa do amigo foi tomar satisfações com Divaldo. Olha como nós, os espíritas, gostamos de tomar satisfações uns com os outros. Atirou-lhe o dedo em rixa e lhe disse: Divaldo, eu não acredito em você mais. E nem acho que a sua mediunidade é confiável. Ontem você me disse que o meu marido iria ficar bem e hoje eu estou velando. O que se passa? Divaldo, então, resolve tomar as mesmas satisfações com o doutor Bezerra de Menezes. Que audácia nossa! Tomar satisfação com os guias. E fazendo aquela prece, sentiu-se aproximar Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, ontem você me disse que o nosso amigo ficaria bem. E Bezerra de Menezes, sorrindo, com aqueles olhos verdes, aquela barba branca, aquele olhar terno e sereno de sempre, disse da seguinte forma: meu filho, nosso amigo está ótimo. Ele foi trazido ao plano espiritual no fenômeno natural da desencarnação. Fenômeno comum a todos nós. A morte, meu filho, é tão somente uma mudança de faixa vibratória. É um retorno à casa de todos nós, pois que nós somos do mundo espiritual, nós não somos do mundo das formas, do mundo físico. Saiba que o seu amigo, nesse instante, está sendo cuidado pela mãezinha dele e por outros familiares que o precederam no plano espiritual. Eu mesmo estou tomando conta do caso e posso dizer que aquele câncer atroz que ele tinha ontem, hoje ele já não tem. O corpo espiritual está livre das manchas e daqui por diante ele se estará cada vez mais saudável, com novos propósitos e melhor. Recebendo aquela informação do alto, Divaldo repassou à esposa que, num misto, sem saber se chorava pela desencarnação ou se alegrava pela notícia do marido que estava bem no plano espiritual, resolveu se resignar. E por que eu contei essa história? Porque o segundo C da fé é o C de compreensão. Nós devemos compreender que a vontade de Deus, a sua misericórdia,
se processa na vida de cada um de nós em todos os instantes. Adoeceremos, sim, porque temos um corpo orgânico. Desencarnaremos, sim, porque o nosso verdadeiro lar é o lar espiritual. Teremos dificuldades. Não é o fato de nos tornarmos espíritas que os obstáculos ser-nos-ão tirado do caminho, mas com a fé e compreensão em Deus, saberemos que a todo instante Jesus estará conosco. Os benfeitores espirituais estarão ao nosso lado, não para nos tirar os problemas, mas para nos tirar o desespero e para nos dizer: olha, eu estou aqui. Se nós não ouvimos os nossos benfeitores espirituais próximo de nós, é porque ainda fazemos os ouvidos moucos ou os corações fechados à sua presença. Então, guardando e rememorando, fé do grão de mostarda que move as montanhas do eu, C de confiança, C de compreensão, e falta o terceiro C, que é o C de caridade. Porque não há melhor forma de instrumentalizar a nossa fé do que trabalhar no bem, do que ser útil nesses dias da pandemia, do que estabelecer curvas de ternura para com a dor alheia, do que exercitar a solidariedade. Me lembro de uma pessoa vítima do coração que recebeu o seguinte diagnóstico do médico: você tem um problema pesado, grave do seu coração. Poucos meses te separam da desencarnação. A sua vida está por um fio. E essa pessoa foi consultar-se lá em Uberaba com Chico Xavier e disse assim: Chico, pergunte a Dr. Bezerra de Menezes o que eu devo fazer nos meus últimos meses de vida. Está aqui o diagnóstico do meu médico. E Dr. Bezerra de Menezes incorpora-se em Chico Xavier, passa alguns remédios da homeopatia e prescreve uma sentença de vida eterna, tal qual as palavras de vida eterna que a Elaine começou a ler para a gente, as palavras de vida eterna que Jesus nos legou. E Dr. Bezerra, reverberando a voz de Jesus, disse àquele homem: meu filho, a sua vida está assim por um fio. Eu consigo auscultar o seu problema cardíaco, mas trabalhe no bem. Exercite a caridade que o fio engrossa. Se hoje é um fio, amanhã poderá ser um cordão e depois uma corda robusta a transformar-se até num cordão de aço. Porque quanto mais trabalhamos no bem, mais as nossas possibilidades são somadas, são reforçadas e, quem sabe, os bons amigos espirituais te devolvem a rigidez orgânica e você fica mais um pouco. E, em verdade, o homem começou a trabalhar, passaram-se os meses e ele ficou mais um bom tempo junto de nós. Quero encerrar com uma história. Já contei a história do Chico, já contei a história do Divaldo Pereira Franco. Por que não contar uma do nosso José Raul Teixeira, nosso amigo do Leôncio, porque ele começou na casa de Leôncio de Albuquerque. Começou com a nossa Magali, que hoje deve estar dando a alegria de nos assistir. Assistir não, de nos inspirar, de trazer até nós a sua presença sempre amorosa, a sua presença sempre alegre, a sua presença que nos conforta e traz paz. O nosso Raul, que sempre viajava pelo mundo, viajava pelo Brasil e visitava uma família no interior do estado de São Paulo, quando uma vez uma de suas amigas acercou-se dele já muito magra, já com a face esquálida, abatida, e disse: Raul, eu estou com câncer. Eu vou desencarnar. O médico me deu poucos meses de vida. E eu, Raul, ainda tinha um sonho para realizar. Qual o seu sonho, minha amiga? Raul, eu sempre quis, durante toda a minha vida, abrir um pequeno lar para recolher as crianças. Mas eu nunca tive tempo. Eu sempre posterguei o meu trabalho no bem, seja porque, como professor, eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava de noite, aos finais de semana, corrigindo prova, preparando aulas e sempre pensando só na minha profissão, só nos retornos financeiros, para que nada faltasse à minha família. Nunca pude realizar o meu sonho. Talvez porque eu tenha querido fazer coisas grandiosas, eu deveria, Raul, ter começado em pequenas possibilidades.
e, acercando-lhe o benfeitor Camilo, lhe disse: meu filho, todos nós temos uma hora de vir e uma hora de retornar. Nós sabemos a hora que fomos. Eu, por exemplo, tive a grata oportunidade de, no último mês de maio, completar 40 anos, no dia 26. Eu sei que eu vim há 40 anos, mas não sei se retorno amanhã ou se retorno daqui a outros 40 anos, assim como cada um de vocês. E eu não estou aqui agourando ninguém, apenas trazendo as nossas responsabilidades na prática do bem. Porque dizia o benfeitor Camilo que nós devemos aproveitar o nosso melhor momento, que é o hoje e que é o agora. E conversando com Raul, ele disse: nossa companheira teve as suas possibilidades e agora apraz ao plano espiritual que ela retorne. Terminou o ciclo de mais uma encarnação. Raul, sem dizer isso para ela, mas compreendendo a mensagem do alto que serviria de amparo e de fundamento para as pregações seguintes, retorna a Niterói. Passam-se 2 anos e ele vai até o interior de São Paulo uma vez mais. E quando lá se encontrava, aquela senhora que deveria ter mais ou menos, segundo o boletim médico, 6 meses de vida, aproxima-se a ele, já com a face bem mais transformada, com o senho vitalizado, já havia engordado e denotava uma imensa saúde física e espiritual. E Raul não compreende. Raul percebe aquela vitalidade e lhe pergunta: minha irmã, você está tão bem. Que alegria é essa? Que disposição é essa? E ela diz: meu amigo, quando eu recebi a notícia do câncer, a notícia das metástases e a notícia de que eu teria apenas 6 meses de vida, eu resolvi, naquele pequeno espaço de tempo, cumprir o meu sonho, realizar o meu sonho. Não pude fazê-lo do jeito grandioso que eu queria, porque nós muitas vezes somos presunçosos, mas fiz de acordo com as minhas possibilidades. Reuni os meus haveres financeiros e comecei a ajudar uma criança, 2 crianças, 3 crianças, reuni um pequeno grupo de crianças e hoje sou responsável pela vida delas. Curioso é que, com o passar do tempo, eu comecei a fazer os exames e o meu câncer foi regredindo. As metástases foram regredindo e o último exame diagnosticou, para a surpresa dos médicos, que eu não tenho mais nada. Eu estou curada do câncer, Raul. E Raul, sem entender, porque havia recebido a notícia de que a mulher iria desencarnar, vê se aproximar o benfeitor Camilo, que lhe diz assim: meu filho, a lei do alto, a lei de Deus é de misericórdia e de amor. Realmente a nossa irmã iria desencarnar. Mas quando ela começou a trabalhar no bem, quando ela começou a se responsabilizar por outras vidas, por crianças que são filhas do amor de Jesus e que não têm quem as cuidar neste mundo, os benfeitores das crianças e os benfeitores da nossa companheira resolveram lhe dar uma moratória para que aquelas crianças fossem amparadas e para que o bem que ela faz pudesse ser estendido um pouco mais no tempo. Ela recebeu a graça da cura orgânica. E eu quero deixar para você, Raul, que a nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela se multiplica, ela se espraia no tempo e no espaço proporcionalmente à nossa capacidade de amar. Porque o amor, como nos diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, cobre a multidão dos pecados, cobre os nossos vícios, sara-nos a alma e nos devolve a rigidez orgânica, de acordo com a vontade de Deus e o nosso merecimento. Fechando, então, os 3 Cs da fé. É o C, confiança irrestrita em Deus, em Jesus, nos bons espíritos. Compreensão de que as coisas vêm até nós e às vezes nos fustigam para o nosso bem, mas tudo está conforme a vontade do alto. Caridade. Mesmo com os joelhos desconjuntados, diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, devemos trabalhar, devemos caminhar no bem, mesmo nos dias da pandemia, que possamos sair das nossas casas virtualmente para fazer o bem, enchendo as redes sociais de coisas boas
ao invés de fake news. Aqueles que estão ricos de saúde, possamos ser úteis aos que são vulneráveis. Há tanta coisa boa que nós podemos fazer, robustecendo a nossa fé. E fechamos aqueles 3 Cs, que poderia ser um alfabeto inteiro, mas o nosso tempo não nos permitiria largar. Volvendo, então, à nossa temática do dia de hoje, quando Jesus, em Mateus, capítulo 17, versículo 20, nos diz: meus amigos, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, do menor dos grãos, que caindo no chão se multiplica num milhão em obras de amor, podereis dizer ao coronavírus, podereis dizer às enfermidades, podereis dizer às vossas dores, podereis dizer a tudo que vos ocorre: eu estou com Jesus. E com ele eu serei sempre mais forte. Agradeço a cada um de vocês e deixo o meu abraço cordato, o meu abraço que transmite os meus melhores sentimentos, as minhas melhores vibrações. Termino com uma oração de Alta de Souza, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ela assim nos diz: se tens fé, não te aflijas à noite escura, ao coração que a lágrima domina, pois ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se há crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado, Jesus, seguirá contigo. Que ele esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz e um beijo. Bom dia.